Boa tarde. Boa tarde, Brasil, né? Boa tarde, Portugal também, porque aqui ainda é de dia. Só tá escurecendo aqui umas 8h45, então é boa tarde. Então, gente, essa live é para falar sobre as classes que vão ter de entidades, né? E conversando com os animais, com a Sil Zanata, CF maravilhosa que tá vindo aqui para Portugal. E o que mais é possível. Vou chamar aqui a Silvia já pra gente começar. Deixa eu ver. Chamei ela aqui, convidei. Já chamei a Silvia. Ai, tá aí ela. Ei, que lindo! Eu fui abrir aqui, fui vir pro celular e ela pulou. Assim, não, quem vai falar Porque sou eu eu. pra aparecer, me deixa. Quem vai falar sou eu, queridas. O que mais é possível. É isso, gente. Eu tô aqui também. Ai. A Bibi tá aqui também. Oi, Bibi, linda! Oi, meu amor! É muito legal como eles aparecem. Eles não querem nem saber. Fala assim, não, quem vai aparecer sou eu e tá tudo certo. É, a Bambina é isso. É tipo assim, se ela deixar eu aparecer, tá tudo certo, né, É. filha? Pronto, já fiz a minha aparição, fui embora. Pronto, era isso. Então, Silvia, Oi, gente. Hello, hello. Boa tarde, Porto. Boa tarde, Portugal. Boa noite, né? Boa tarde aqui. boa tarde, porque escurece tarde agora, né? O que mais é possível nesses dias lindos aí de Portugal? Ai, Ai, gente, não posso. Ai, tô assim, ó, pra chegar. Tô assim. Gente, menos de 2 meses. O que mais é possível? a Cleo aí já entrando. Mandar aviãozinho aqui pra ele. Deixa eu. Boa. Mandar uns aviãozinhos aqui pra galera. Convidar os amigos. O que mais é possível, gente? Bora lá. E aí, gente? Gente, essa é a Silvia, eu vou apresentar, porque como eu tem pessoas aqui de Portugal. Essa é a Silvia, nossa CF maravilhosa, que vem aqui para Portugal com essa classe de entidades e conversando com os animais. E eu queria que tu falasse, Silvia, dessas especialidades assim tão especiais que são essas duas, né? Vamos lá. Oi, eu sou Silza Nata, como a Tícia está falando. Eu sou Silza Nata, sou facilitadora certificada de Access Consciousness e das especialidades. Gente, a Bambina está aqui, tipo assim, das especialidades de conversando com os animais e conversando com as entidades. Como vocês podem ver, eu realmente converso com os animais pra caramba, mais do que com pessoas, para falar a verdade. Bambina não me deixa mentir. Essas duas especialidades são de Access, tá? São especialidades de Access Consciousness com as ferramentas de Access Consciousness. E são especialidades em que a gente conversa ali com o mundo sutil e com os animais, uma reconexão com a Terra, com o mundo sutil. Na verdade, a gente tem as ferramentas para a gente desbloquear aonde a gente esqueceu da nossa comunicação natural, a energética, a nossa primeira língua. E no momento que a gente desbloqueia isso e tira a nossa mente da frente, a gente pode se comunicar com tudo e todos. Não é verdade? É mais ou menos já. O que mais é possível? E o legal, né, essa classe de conversando com as entidades, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, que as entidades são só pessoas sem corpos, não, tudo na verdade é uma entidade, né? Que tudo tem uma consciência. E você falou uma coisa que me remeteu até outra coisa. Sim, tudo tem consciência. Hoje já é inclusive comprovado que nós, como observadores, a gente muda as moléculas, né? A gente observando ali, e depende do que a gente flui ali para a molécula, a gente muda aquela molécula, né? Se a gente flui gratidão, as moléculas ficam melhores, bem entre aspas ali, né? Elas ficam mais felizes, tal. Se a gente flui raiva, aquilo estraga, né? Tem um monte de coisa ali que hoje já está comprovado.
Sim. E conversando com as entidades, é isso. A gente pode conversar. Eu converso, gente, muito com os meus eletrônicos, converso bastantão, tenho uma facilidade muito grande de conversar com meus eletrônicos, com a nossa comida, com as entidades, com os animais, com com a internet, com tudo. Tudo tem consciência e a gente pode realmente conversar com absolutamente tudo. É uma comunicação que a nossa mente não entende. É aí que vem as ferramentas ali para a gente se permitir além da nossa mente, né, Tizi? É sair um pouco da nossa caixinha de comunicação, assim como a gente está falando agora. Sim. E é engraçado porque logo que eu conheci o Access, eu assisti aquela lista toda de conversando com entidades e eu fiquei assim surpreendida como quando eu fico presente, as coisas de fato elas têm uma comunicação com a gente. Uma vez eu tava, foi engraçado, vou contar essa história que foi muito engraçada. Eu tava no meu Adoro. carro, uma live dessa tua e tu falava assim: se você falar com o seu carro, com a sua casa, ela vai falar com você. Aí eu, calma, Uhum. ele, George, eu, Jorge. Ai, adorei. Oi, Jorge. tipo isso, mas eu fiquei tão chocada na hora, porque sabe quando você tá ali, você, não, e aí automaticamente na minha cabeça, George, eu, meu Deus, foi ele que falou. Teve uma vez que a minha impressora, eu estava falando com a minha impressora não estava, a tinta dela não estava, estava um pouco seca, não estava usando muito, não sei o que, não sei o que tal, e eu precisava, tipo, por dia seguinte. Eu falei, você pode contribuir comigo, por favor? Aqui, depois eu troco você, depois eu vejo, não sei o que, mas você podia contribuir comigo? O que eu tenho que fazer aqui, não sei o que lá tal? E ela foi me dando instrução ali de como fazer. E ela falou assim, você pode me chamar de G, por favor? Eu falei, nossa, G, ok, G, né? Ela falou assim, na verdade é Gertrudes, mas você pode me chamar de G. Tá bom, G. Então, o que eu tenho que fazer, né? Porque eu tava ali fazendo. É... o G, eu tava ali fazendo uma limpeza de cabeça, né? Aquelas coisas ali. Gente, eu, não sei, eu posso estar falando balela ali, tá? Mas eu tava fazendo o basicão ali que a impressora fala e não tava melhorando. Ela fala assim: não desiste, eu vou te ajudar. E realmente eu consegui imprimir ali. Demorou um pouquinho, eu tive que ter uma paciência ali. E ela falou assim: não desiste, eu tô aqui, você tem que desfazer um negócio, não sei o que tal. E eu assim, e pra quem que eu posso contar isso, gente? Pra ninguém, né? Porque eu vou falar com a G. Oi, G. E tô contando pra vocês, gente, como pode ser mais divertido. E entidade, na verdade, a gente pode conversar com absolutamente tudo. E eles vão dar, a molécula de consciência vai te dar informação sobre o que tá acontecendo. Absolutamente tudo. Logicamente, essa classe de conversando com as entidades, a maioria das pessoas vem para saber um pouco mais sobre o mundo sutil, né? Sobre os fantasminhas, camaradas, não é verdade? E é muito legal de acessar, porque eu acredito até que é mais fácil a gente conversar com uma impressora que tem um corpo ali que a gente está olhando, do que o mundo que a gente não enxerga, né? Que a gente tem que realmente se permitir ir além. Eu sou uma pessoa bem suspeita, porque eu vejo e escuto bastante, né? E até por um tempo isso foi bem perturbador para mim. Gente, espera só um pouquinho, porque eu só vou falar, porque esse joinha que tá aparecendo, eu preciso falar, gente. A minha mão está fazendo carinho aqui na bambina, não está fazendo nenhum joinha, e o joinha continua aparecendo de 2 em 2 segundos aqui, tá? Só recebo essa informação do nada, tá? Não sou eu que tô mostrando joia, tá? Pode continuar, Tizi, por favor. E por um tempo isso foi bem perturbador para mim. E depois eu relaxei, assim, porque era uma coisa que era involuntária. E se eu ficasse, tipo, pensando naquilo o tempo todo, eu ia, né? Fica mais louca. Ia ficar mais louca ainda. Então, eu começava, quando eu via alguma coisa, ok. Nem foi comigo, tá? Mas no começo era bem difícil, assim, principalmente quando eu era criança. Eu não entendia nada, né? Para mim era tudo fantasma. E principalmente depois, por causa da religiosidade, isso para mim ficou muito perturbador mesmo. Porque até então eu pensava que era tudo coisa do inimigo. Do capeta.
Deve estar possuída. Essa É, menina está possuída. Tem que fazer alguma coisa com ela? você tem que Tem fazer. alguma coisa de errado com ela. É sempre errado, né? Nunca é certo. E depois que eu vim pro Access, né? Que tipo, eu saí dessa questão da religiosidade, que eu vim pro Access, cara, tudo isso ficou tão leve para mim. É incrível, assim, como. Sabe? O mais legal das ferramentas do Access e conversando com as entidades e conversando com os animais é a não relevância, é a não significância das coisas. Tudo é energia. E você pode ter a sua religião, não tem problema nenhum. Na verdade, o que mais é falado é o que funciona para você, aumenta o volume. Tá funcionando? Aumenta o volume. Não tem que excluir nada, é agregar ferramentas, né? E por Access tratar tudo como energia, tudo é molécula de consciência, você pode conversar com absolutamente tudo. E você acreditar ou não que existem fantasmas, gente sem corpo, não vai fazer isso sumir. Elas vão continuar aqui, porque é um fato, são seres ali que estão apegados a algum ponto de vista de, muito provavelmente, da última vida que eles tiveram ali, de quem são, do que eles estão fazendo aqui, ou que tem alguma pendência, não sei o que lá tal, que ficam ainda até resolver isso. Não, muito provavelmente não tenham informação de que pode fazer uma escolha diferente. Muito provavelmente acreditem, por causa de religiões e crenças que nem a Tice está trazendo, que morreu, vai ficar presa, ou morreu, vai ter que ir para um juízo final, ou morreu, vai para o inferno ou para o paraíso. Um monte de coisa que a gente acredita, que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, com e sem corpo. Então, muito dos seres que estão vagando por aí, eles estão presos em algum ponto de vista que estão mantendo eles nessa escolha. E aí que entram as ferramentas de conversando com as entidades, como é fácil, como é divertido isso. A gente já vou falando logo de cara, agora já foi meu, tá, gente? Falando logo de cara, a gente não vai mandar ninguém para a luz, a gente não vai mandar ninguém para o inferno, a gente não vai. Não é a gente que manda ninguém para nenhum lugar, a gente não é GPS de ninguém, a gente faz pergunta. Exatamente. E facilita uma escolha. A gente traz consciência para esses seres que estão aqui e facilita uma escolha. Para onde eles vão? Escolha deles depois. Mas olha que legal, quantos seres, milhões e milhões de seres que estão vagando aqui, que não tem uma informação de que pode ter uma possibilidade diferente, que a gente faz uma pergunta e às vezes milhões de entidades falam, era isso? Então tchau. Ui! Eu só vi, eu nunca fiz uma classe de entidades, eu fiz uma introdução só e o fundamento, né? Que a gente tem ali uma pincelada. E isso já facilitou tanto a minha vida que eu fico imaginando assim, a classe. Como isso vai contribuir não só para mim, mas para todo mundo que está aqui ao meu redor, literalmente, né? Porque hoje, quando eu percebo alguma coisa, eu vejo alguma coisa, eu faço perguntas assim, então, você tá aí, ok, mas você quer ser facilitado? Sim, ok. Não? Então se você quiser ficar aí, você pode contribuir comigo de alguma maneira? Inclusive, dei uma olhada aqui. Inclusive, galera, quem tá escutando agora? Você pode contribuir comigo de alguma forma, se você quiser ficar aqui? Pronto. Isso é muito legal para mim. que o seu jeito de olhar já é diferente, tá? Tem um monte de gente que a minha é João, um dia desse ele meio que mudou de nome, Sebastião, adorei, gente, o negócio. Desculpa, ela falou bastante lá no começo, gente, de quando a gente estava falando de impressora e de carro e de um monte de coisa, muito engraçado. Foca, Sil. O mais legal de tudo é o seu jeito de olhar já é diferente, Tícia, porque dependendo da religião que a gente aprende e tal, e como a gente vive, e as pessoas que vivem ao nosso redor, que às vezes nem é da nossa religião, mas pessoas que nos criaram, que acreditam que quando morre vai acontecer isso, quando morre vai acontecer aquilo, e a gente acaba comprando essas informações que a gente escuta e meio que pegando pra gente esses pontos de vista, e isso vai criando a nossa realidade e é muito legal de perceber o quanto muda, que você estava falando da classe que você ainda não fez. Para mim, a classe, na verdade, eu falo que é um bônus até a conversa com a entidade, para falar a verdade, porque
A classe, na verdade, ela te reconecta com todas as moléculas de consciência do universo, porque a partir daí você começa a se comunicar com absolutamente tudo ali. Você reconhece que você realmente é louca e que tudo bem, que não tem problema nenhum. E o mais legal de tudo é a gente realmente se enxergar com tudo que um dia a gente chamou como erro, que nem a Tice estava trazendo aqui, que ela era completamente diferente e que essa realidade fala como erro, tudo isso, para a gente enxergar isso como nossas potências, nossa mágica. A gente acaba, com todos os processos que a gente tem na classe, e é um manual lindo, gente, é um manual com, eu não sei se são 60 ou 80 páginas ali, com vários tópicos de medo, de... A gente fala de potência, a gente tem exercício de receber, a gente tem exercício de comunicação, a gente tem um manual completíssimo ali, oficial, de conversando com as entidades, aonde a gente vai olhar para tudo que a gente já sabe sobre essa comunicação energética, que a gente foi bloqueando no meio do caminho, porque a gente foi chamada de louca, porque a gente foi chamada de esquisita, para a gente pertencer ali às religiões e famílias, seja lá que grupo que a gente estava escolhendo naquele momento e que não acreditava nas mesmas coisas que a gente acreditava. Então a gente foi bloqueando essas capacidades e a nossa mágica. E a classe, o legal da classe tem um material lindo, maravilhoso, que a gente gosta de ver inteiro, tem. Só que o mais importante da classe é quem participa. Porque vai trazer as perguntas ali de tudo que está bloqueando você de comunicar e ter uma comunicação energética com tudo e todos. E a pergunta de uma pessoa vale para todo mundo ali da classe. Que por mais que não tenha vindo à tona ali naquele momento para você, sempre tem nossa, eu nem pensei nisso, não sei o que, não sei o que legal, não sei o que. E a gente acaba mudando milhões de vidas ali e pontos de vista de tudo que a gente viveu. E é realmente se tornar a entidade dominante da sua vida. Isso é uma coisa bem importante também que eu vejo assim dessa classe, é você realmente se empoderar que você é a entidade dominante, né? Então, você não dá mais poder às outras entidades, assim. Acabou. Você faz perguntas, né? Então, tipo, você pede contribuição, você, enfim, mas você é a entidade dominante da sua vida. E eu acho isso espetacular, sabe? Assim, demais. Eu vou contar uma coisa que eu conto pouquíssimas vezes, eu conto para falar a verdade, que eu nunca fiz tão significante isso, mas veio agora e foi depois da minha primeira classe que eu participei de conversando com as entidades. Eu cheguei em casa no domingo, assim, porque eu fiz de 2 dias e meio, mas a gente termina no domingo, cheguei aqui em casa, aqui, eu falei, acabou a palhaçada, galera, vamos conversar. Eu cheguei aqui com tudo. Meus gatos me olhando assim, tipo assim, nossa, o que aconteceu com ela durante esses dias, né? Eu falei, acabou a palhaçada, agora quem manda nessa bagaça sou eu, e não sei o que, não sei o que lá tal. E vamos botar a ordem nisso daqui, não sei o que tal. E comecei, falei que eu ia ter um horário de atendimento para as entidades, que é um dos tópicos que a gente, inclusive, fala na classe e tal. E naquela noite, até então, eu ainda tinha uma pessoa que eu tomava passe cada 15 dias, uma vez por mês, tal, super, nossa, sempre foi super contribuição, tal. Eu não lembro se é de Umbanda, eu não sei, me interessa, tá? Eu ia porque era legal para mim e ia tal. E um pouco antes de eu ir para a classe, ela toda hora virava para mim e falava assim, porque fizeram um trabalho para você e precisa desfazer e não sei o que, não sei o que tal. E eu lá pagava para desfazer a porra do trabalho, porque se você não desfizer o trabalho, vai acontecer isso, aquilo, um monte de projeção expectativa, um monte de ponto de vista. Se não desfizer isso, se não desfizer aquilo, não sei o que, aí eu ali, né, falei assim, Ló, desfaz essa bodega, não sei o que, não sei o que tal. Aí eu fui para a classe conversando com as entidades e eu cheguei aqui, como eu falei para você, falei assim, acabou a palhaçada, agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu, não sei o que, não sei o que. Naquela noite, a pessoa ali me ligou no meio da madrugada. Nunca tinha acontecido isso. Falou que percebeu ali um trabalho assim, XPTO feito para mim, não sei o que. E eu nem prestava atenção em que tipo de trabalho que era, não sei o que tal, mas o negócio era, você tem que desfazer essa bagaça. 3 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã ela me liga. E você tem que me dar a resposta até às 11 da manhã para eu preciso comprar as coisas para desfazer, não sei o que, não sei o que tal. Eu falei assim, tá, beleza. Desliguei o telefone, eu falei, peraí, acabei de fazer uma classe conversando com as entidades. Tudo bom, querido? Eu falei assim, peraí que eu vou resolver essa bagaça agora mesmo. Cara, eu praticamente peguei o manual inteiro, relendo ali, não sei o que, nos catálogs, 3, 4 horas da manhã.
Eu falei assim, seja lá quem tá fazendo isso comigo. Gente, sem sacanagem, foi muito engraçado. Seja lá quem você acha que é para fazer isso comigo. E comecei a falar no meio da noite aqui, não sei o que lá tal. Falei, você não tem o mínimo direito de fazer isso a vida ali, não sei o que lá. Quem você acha que não sei o que. E comecei a fazer um monte de processo que eu aprendi ali na classe. E falei, acabou a palhaçada. Acabou. Nunca mais vocês vão fazer isso comigo, com a minha família e com meus gatos. E não se atrevam a tentar alguma coisa, não sei o que, não sei o que tal. Beleza. Liguei de manhã ali pra pessoa. Falei assim, não precisa. Já resolvi. Ela virou e falou assim, oi, querida. Não, mas porque olha, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não precisa. Você pode ficar tranquila. Ela falou assim, Silvia, se você não desfizer, porque tem isso, isso, aquilo. Eu falei, não precisa. Eu já resolvi. Eu já lidei com isso. Pergunta se aconteceu alguma coisa depois. Nunca mais, né? Nunca mais. É. Quando você se empodera do seu poder, tudo. Ó, E não é que não vão tentar, tá, gente? Vão continuar tentando. Tem seres que são chatos. Sabe que nem pessoa chata que vai continuar te enchendo o saco? É pessoa sem corpo chata que também vai continuar tentando te parar, porque você é uma ameaça para eles. Você está escolhendo mais consciência e tem muita gente que não está escolhendo isso. Muitos seres que não estão felizes com a sua escolha de mais consciência e vão tentar te parar. Só que você vai deixar. Sil, ó, a Bianca tá perguntando assim. Fiz TTE há uns 40 dias. Ainda não percebo nada. Tu pensas que se pode desenvolver habilidade, telepatia, clarividência? Primeiro, destruir, descriar todos os pontos de vista do que é telepatia e clarividência. Que nós somos telepáticos o tempo inteiro, telepatas, telepáticos, não sei como que fala, tá, gente? Só que não é o que venderam pra gente que é, sabe assim, que a gente passa informação. Ah, Tice, fica aí que eu vou te passar a informação aí. E a Tice, que nem um, como é que chama? Telefone sem fio, recebe ali exatamente o que eu tô fazendo. Não. Pelo contrário, é muito diferente do que falaram pra gente. Então, primeiro destruir, descriar todo o ponto de vista do que isso é, de clarividência, de clareaudiência, dessas capacidades e botar a mão na massa, continuar usando as ferramentas. A gente passou milhares de anos bloqueando. Agora tem que usar. É uma nova linguagem. É que nem aprender inglês, aprender espanhol. Você vai ter que praticar para você ter uma fluência ali naquela nova linguagem. É a mesma coisa. A gente não nasceu andando. A gente teve que se arrastar, a gente teve que engatinhar, a gente batia a cabeça, a gente caía e levantava de novo, e a gente não desistiu e andou. E depois sai correndo. Então, é isso com as ferramentas. É uma nova linguagem e a gente tem que fazer. Agora, se você desistir, é você que está escolhendo isso. Então, é botar a mão na massa. É legal que Isso trouxe à tona para todo mundo. tem esse ponto de vista, né? Oi? As pessoas têm muito esse ponto de vista também, né? De que vai fazer a classe, vai começar a ver, vai começar a ouvir tudo. E não é bem assim, né, Silvia? Não, não é bem assim. Gente, eu tô desde 2019 fazendo classes de conversando com as entidades. A minha primeira classe foi em maio de 2019. Hoje nós estamos em 2025. Eu me tornei facilitadora em 2020. A facilitadora que eu era em 2020 é completamente diferente da facilitadora que eu sou hoje em 2025, de facilitando classes e usando a ferramenta. Tá? Vai mudando dia a dia. Você não é a mesma pessoa que era 10 dias atrás. Você não é a mesma pessoa, você vai sempre evoluindo, tá? Então, sejam gentis com vocês, meus amores, e dê tempo para as coisas para vocês começarem a reconhecer que está funcionando, porque funcionar funciona, tá? Deem tempo para vocês começarem a reconhecer todas as mudanças. Às vezes é muito sutil e a gente, se não tiver presente, a gente não percebe. E daí a gente mata a mágica ali, porque se a gente não reconhece algo, a gente acaba matando as coisas, tá? Então, assim, fiquem presentes, meus amores, e confiem. Tá funcionando. Tá funcionando. Só não tá do jeito que a sua mente gostaria que funcionasse. A sua mente nunca vai entender conversando com as entidades. Verdade. Adoro. Agora me fala um pouco também sobre a classe de conversando com os animais. Ah, eu vou falar, gente, que eu tô babando. Peraí, deixa eu só ler aqui da Mi.
para mim também foi uma enorme diferença o quanto eu fui retomando o meu poder depois da classe. Muito valioso. Exatamente. Depois da classe, gente. Eu era mais medrosa, agora estou assim também. Se acabou a palhaçada. É isso, gente. Antes da gente entrar em conversando com os animais, deixa eu só falar aqui. Eu vou para Portugal, gente, não é só com a classe o começo, tá? Tem a introdução maravilhosa que qualquer pessoa pode fazer. A introdução não tem pré-requisito nenhum. Vai ser, todas as classes conversando com as entidades vão ser online e presenciais, tá? Então você pode ir lá, vem da Europa inteira para viver ali. Ai, que delícia! E pode fazer online também em qualquer lugar do mundo. A classe de Conversando com as Entidades, ela tem um pré-requisito que é uma classe de barras. E se você não tem ainda, gente, Tice, Cleo, Ana, que são facilitadoras de barras, estão aí em Portugal. É um dia de classe, tá? Façam uma classe antes e venham para a classe de Conversando com as Entidades, o começo, tá? Ó, vem com tudo para Portugal e toda a Europa, maravilhosa, Cleo. E daí tem, na segunda-feira ainda vai ter a classe intermediária de Conversando com as Entidades, gente, que é outra energia. A classe intermediária, eu vou facilitar uma esse final de semana, tô louca para essa... Ela já tá assim na minha vida. A classe intermediária, aí tem um pouco mais de pré-requisito, você tem que ter feito a primeira, né, o começo, e ter feito um fundamento também nos últimos 24 meses. Essa classe, ela vai um passinho além da classe básica. Ela é uma outra energia onde ela convida você a se empoderar um pouco, de sair do basicão das entidades e acessar uma energia mais de receber. Ela tem uma energia completamente diferente, essa classe, e é um presente. Eu adoro facilitar essa classe. Vai ter agora uma nesse final de semana. Eu tô assim, um comichão, assim, que também tem certificado. Gente, a classe, o começo e a classe intermediária tem certificado internacional, tem manuais deliciosos com, assim, todos os tópicos que você pode imaginar de mágica, tá? E o que mais é possível. Eu tinha que falar porque eu tava gritando essa classe. Imagina, não ter que falar aqui, ó. Faço atendimento sem marcar dia e hora. E quando acabo de passar por todas as entidades, eu digo que o horário está fechado agora, como pode ser mais divertido. A gente fala sobre o tópico de atendimento às entidades na classe de Conversando com as Entidades no começo. Tá, gente? Ai, vem, gente, você é tão gostosa. O que mais é possível? Agora vamos falar de classe de Conversando com os Animais, amor. Que Bambina já chegou com tudo, Bibi aí. O que mais é possível? Gente, classe de Conversando com os Animais. Você quer fazer alguma pergunta ou eu vou engato a quinta? O que você quer? Eu vou deixar você falar, porque eu quero ouvir também. A classe de Conversando com os Animais, falei aqui, a classe de Conversando com as Entidades é uma reconexão com todas as moléculas de consciência do universo. A partir daí você pode, inclusive, conversar com animais e tudo mais, tá, gente? Então para que tem uma classe de Conversando com os Animais se a classe de Conversando com as Entidades já pode... Olha lá, a Bibi falando. Adoro! Para que uma classe de animais se a de entidade já te dá as ferramentas? A classe de entidades, a gente está focando no mundo sutil, na galera sem corpo. A classe de animais, a gente inclui o corpo. A classe de Conversando com os Animais, a gente fala ali com os seres, os animais, os seres infinitos ali que eles são, e a gente olha para os corpinhos também. E para mim, uma reconexão com a Terra. A gente olhar ali para a gente como parte do planeta. Os animais, eles estão aqui entrando nas nossas casas, literalmente eles vieram e entraram nas nossas casas, eles se domesticaram pra gente, pra falar a verdade. A gente sabe ali a história do gato, inclusive que o próprio gato que entrou nas casas e começou a se domesticar, não sei o que, não sei o que tal. Eles foram entrando nas nossas casas para começar a contribuir com a gente. Os animais, eles são a chave para prosperar no planeta e eles entram nas nossas casas para nos ensinar como. A gente esqueceu. A gente foi criando um monte de meleca no meio do caminho. A gente tem essa tal de mente lógica que eles não têm, que é a grande diferença entre a gente e os animais, é a mente lógica. Eles não têm, e eles não têm filtros, eles não têm separações, e eles
Eles percebem a terra, eles percebem tudo o que está acontecendo. Tanto que a gente teve aquele tsunami na Tailândia, né? Acho que é na Tailândia, em 2004, onde 3 dias antes de ter o tsunami, todos os animais estavam percebendo o movimento da terra e subiram para as colinas. E os humanos ali tirando foto da onda grande, subindo ali. Ah, vai dar onda hoje, indo para a praia curtir a onda. Os animais ali que estavam presos há anos e anos e anos saíram ali, se soltaram e foram para cima das colinas ali para se proteger do tsunami e se salvaram. Tá? Então eles não têm a mente lógica. Nós somos animais também, o nosso corpo é um animal, a gente aprendeu isso na escola. E é parte da natureza e a gente tem todas essas capacidades que os animais têm, só que a gente um dia ali teve a mente lógica e a gente fica pensando se é isso mesmo, se isso não é, se não sei o quê, e a partir de julgamentos que eles não têm. E eles estão nas nossas casas para nos mostrar ali como prosperar, o caminho, a voltar a ser o animal mesmo aqui na Terra e prosperar. Eles conversam com a gente o tempo inteiro. Todos os animais, tá, gente? Não é só o que tá na nossa casa, não, tá? Queria deixar bem claro que todos os animais conversam com a gente. Você pode conversar com tubarão, você pode conversar com cobra, você pode conversar com as baleias que estão ali à distância. Vocês podem conversar com animais que nem estão no seu país, inclusive a qualquer momento. A gente se conecta com o ser infinito ali. E eles estão sempre se comunicando com a gente. Aí a gente julga como, ai, que bonitinho, olha que comportamento é isso, olha que não sei o que. A gente vai sempre para uma decisão do que aquilo é, em vez de falar assim, ok, o que ele está comunicando para mim? O que meu animal está me mostrando? Como aqui a gente abriu a câmera, a Bambina estava aqui, olhando, falou assim, nós vamos falar sobre animais. Estava claríssimo que a gente ia falar sobre animais aqui, que ela entrou, ela já contribuiu, ela fez o que ela precisava e agora aqui, ó, tá tranquilíssima aqui, capotada. E o que mais? A Bibi já falou, quando a gente começou a falar de animais, a Bibi começou a latir. Eles estão completamente presentes com a gente e a gente pode receber dessa comunicação se a gente quiser. E daí na classe a gente olha para isso. Daí tem também um manual maravilhoso da classe, o certificado, gente, é sacanagem, o certificado de tão fofo que é, um certificado internacional, e você sai da classe sendo praticante das ferramentas de conversando com os animais e podendo trabalhar com isso. Eu acho isso incrível. E pode trabalhar com os animais online e presencial, porque a gente recebe ali, a gente aprende processos corporais, a gente aprende processos verbais e como a gente pode receber mais da comunicação deles. Se a gente fizer uma pergunta para os nossos animais, eles vão responder. Eles vão trazer para a gente a consciência. E ali, trazendo um pouco do que a Bianca falou lá atrás da clarividência, da telepatia, todos nós somos telepatas e eles estão comunicando com a gente através de telepatia. Só que não vem da maneira, frase correta que a gente acha que tem que vir como manual de instrução, como um dia falaram para a gente que deveria ser. É muito energético. E aí a gente tem que tirar aqui, ó, a nossa mente lógica da frente para poder receber a comunicação deles. É legal isso, você falar isso. E também assistindo as suas lives, né? Aquela playlist. Cara, aquela playlist, eu aprendi tanta coisa já naquela playlist. Uma das coisas é pedir contribuição deles. Como você pode contribuir comigo hoje? Como eu posso contribuir com você? Isso mudou tudo para mim. Porque eu percebo assim que a Bibi hoje, ela tá muito mais. Ela sempre foi tranquila, mas hoje eu sinto que ela tá mais conectada comigo. Sabe assim, tipo, quando eu faço a pergunta para ela, parece que ela. Parece que ela tava só esperando. A sensação que eu tenho é que ela tava só esperando, assim, tipo, a pergunta, sabe? Tipo... E o quanto ela te levou a fazer esse convite também para mim, você, a Cléo e a Ana, a fazer esse convite para mim, de ir para levar essa classe. Ela sabia que você seria essa pessoa que poderia receber dela essa informação e acessar mais disso. Sim. É lindo. Ai, gente, ó, eu choro porque eu não tenho maturidade para essas coisas. E sim, o que a Cléo, olha, a Cléo tá puxando uma energia, Cléo. O que a Tice tá falando, gente, é surreal. Muita gente fala, nossa, seus gatos são diferentes, seus gatos são diferentes. E eles são.
demorou muito tempo para eu falar assim, para reconhecer isso. Por quê? Por minha causa. Porque eu recebo a comunicação deles e eles ficam muito mais tranquilos por causa disso. Enquanto os animais estão tentando falar alguma coisa pra gente, a gente não recebe, isso traz uma agitação para eles, porque eles estão tentando dar uma informação. Ó, Amora, vai chover. Humana, fecha a janela. Às vezes é uma informação que parece que nem tem tanta relevância assim. Ó, vai ter um terremoto na Turquia. Você fala assim, por que eu quero saber o terremoto da Turquia? Eu não estou vivendo ali. É só uma informação que eles estão conectados e eles estão percebendo a Terra e eles informam, porque a gente faz parte da matilha deles, ou seja, lá o grupo que eles se encontram ali, como felinos ou caninos, eles escolheram a gente para fazer parte da trupe deles ali e eles trazem as informações, porque é isso como eles dizem, o grupo ali sabe de tudo o que está acontecendo e eles tomam decisões juntas. Ok, então vai chover, vai ter um terremoto, para onde a gente vai? Que na natureza é assim que funciona. Hoje pode ser que não tenha tanta, essa informação não seja tão relevante. Mas, por exemplo, eles me contam de coisas que eu estou contribuindo com meu sobrinho nos Estados Unidos, energeticamente, quando eu... Às vezes eu nem saberia o que está acontecendo. Às vezes, teve uma vez que o Cook... Gente, eu vou contar porque foi surreal. É STTTE e TTTA ao mesmo tempo. Aqui no meu prédio, quando chega alguma encomenda, fica lá embaixo, né? Numa sala de depósito ali, que a gente, quando vai buscar, beleza, tal, é perto dos elevadores. E a comida deles chega sempre por assinatura, tal, e às vezes chega antes do tempo, tal, e eu deixo um ou 2 dias antes de buscar, não sei o que, beleza. E eu tava enrolando ali, não sei o que, tal, daí teve um dia que eu falei, não, hoje eu tenho que descer para buscar essa comida deles, não sei o que, até no que eu falei isso, o cookie veio na minha perna e começou a se roçar, assim, se enrolando na minha perna. Eu falei, não, negão, pode ficar tranquilo, eu vou buscar a sua comida, não sei o que tal. E naquela hora eu entrei no meu Instagram e comecei a ver outra coisa. E ele ali, ele começa a chamar mais atenção. Eu falei, não, eu vou agora. Eu fico vendo Instagram no elevador, não preciso disso, eu só tô me distraindo aqui, beleza. E desci. No que eu desci, naquele momento que eu desci, eu saí do elevador, são 2 elevadores, eu saí do elevador e fui buscar a caixa de comida deles. No que eu voltei, eu vi ali 2 pessoas do meu prédio com uma cara meio estranha, assim, olhando para o elevador. Eu falei, nossa, o que aconteceu? E tinha um cara que estava deitado ali no chão, na frente do elevador, meio que desmaiado, meio que drogado, não sei o que, não sei o que tal. E eu falei, nossa, quanto tempo eu fui pegar a caixa, né? Que eu desci por esse elevador e de repente tem um cara ali deitado e tal. E daí as pessoas ali falaram, não, a dona Silvia chamou outro elevador aqui para senhora, pode subir nos carros. Eu falei, não, vou ficar aqui. Enxerida, né? A própria enxerida, não, tudo bem. Gente, comecei a usar as ferramentas ali na hora. Era um cara que muito provavelmente tinha se drogado, tava numa overdose, alguma coisa ali, tava passando por alguma situação ali e julgado pra caramba, né? Imagina o quanto que ele não estava sendo julgado naquela hora. E eu comecei a correr processo de demônios, eu comecei a correr processo de entidades, e eu falei, uau! E eu percebi uma super capacidade dele com entidades, sem ferramenta, não sabe lidar, muito provavelmente usa as drogas, inclusive, para isso, para bloquear a consciência de entidades, que não é fácil. Lembra que a Tice falou ali no começo ali que por muitas vezes foi difícil ali, tudo que ela percebia, escutava e tudo mais. Muito provavelmente ele era essa pessoa que não tem ferramenta e vai para as drogas, existe muito disso. Tem gente que vai para comida, tem gente que vai para o sexo, tem gente que vai para as drogas. E eu percebi uma puta comunicação dele com entidades e tal, e comecei, na minha cabeça ali, comecei a correr os processos super tranquilamente, e o mais importante de tudo, não julgar, tirar todo o julgamento que estava acontecendo ali. Fiz um monte de processo na minha cabeça ali e fiquei. Daí, coloquei no meu telefone áudio de demônio também, que ele tem um áudio de demônio da Shannon que eu uso bastante e tal. Deixei correndo e comecei a fazer um mantra na minha cabeça. Só um mantra. E ele começou a se mexer. E o SAMU já estava chegando, que chamaram o SAMU, não sei o que lá, tal, e vários ali. Tava percebendo um monte de julgamento em cima dele, um monte de projeção e tal, e eu comecei a fazer o mantra de Access Consciousness, para quem não conhece, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, na minha cabeça, tá, gente? Ali quem tava vendo só era uma enxerida ali que tava olhando. E comecei a fazer, e ele começou a se mexer e chegou o SAMU.
Chegou o SAMU e nem precisaram pegar ele mesmo se colocou na maca, super de buenas, não, sabe assim, tranquilidade mesmo ali na situação, facilidade, alegria e glória, ele se colocou na maca e eu abri a porta para a maca passar. No que eu abri, gente, eu nunca tinha visto esse ser aqui no meu prédio, não sou uma pessoa que conhece todo mundo aqui no prédio e tal. Ele passou por mim, ele olhou no meu olho, ele falou assim, obrigada. E saiu. Quer dizer, isso é conversando com as entidades, conversando com os animais. Eu desci na hora que eu poderia ser uma contribuição. A minha mente lógica jamais vai entender isso. Se eu tivesse marcado, eu não ia saber. Como que eu ia saber que o cara tá descendo, pegando o elevador naquele momento, e foi o Cook ali mexendo na minha perna, não sei o que, e eu escutando ele. Pra mim, eu poderia naquele momento falar assim, ai, como tá chato, Cook, como você entende? Daqui a pouco eu desço, não sei o que, não sei o que, o que a maioria das pessoas, ai, o que você tá querendo? Porque eu tá miando alto, não sei o que. Eu falei assim, não, Cook, pode deixar, eu vou descer. Fica tranquilo, eu tô percebendo que você tá pedindo pra eu ir agora. E eu fui naquele momento. Se eu não tivesse ido naquele momento, eu não teria sido a contribuição para aquele ser, sem ponto de vista nenhum de ser certo e errado. De simplesmente contribuir ali com o que eu poderia ser naquele momento. E foi lindo, gente. Foi lindo, lindo, lindo ter passado por isso. Cheguei aqui em casa, olhei para o Cook e falei, obrigada por me avisar que alguém estava requerendo a minha contribuição naquele momento. E ele relaxou. Ao mesmo tempo escutando ele, obrigada você por ter escutado, né? Porque eu tava... E tinha que ser naquele momento. Isso é conversando com os animais, isso é conversando com as entidades, isso é escutar os sussurros, ser telepata, ser clarividente, ser clareaudiente, é completamente diferente do que a gente imagina, gente. É porque, na verdade, as pessoas acham que vai dizer oi e o gato e o cachorro vai dizer oi. Ah, oi, tudo bem com você? É. Não. Não é assim, é muito mais sutil, né, Silvia? É muito mais uma questão de você estar presente mesmo, perceber os sinais, né? Você estar presente e perceber os sinais, seja de que forma for. E muitas vezes vai ser, inclusive, frustrante, porque os animais têm escolha. E a gente acha que isso é muito importante até de falar, a gente acha que tendo a comunicação com os animais, eles vão fazer o que a gente quer. Não, gente, eles não são bonecos, tá? Não é um bebê reborn, tá? Eles são animais que têm um ser infinito ali, têm escolhas, e não é porque a gente conversa com eles que eles vão fazer o que a gente quer, que vai virar robozinho, tá? Mas a gente vai receber a comunicação deles. A gente vai parar. E gente, sem sacanagem, por a gente usar a ferramenta com eles, para o bem-estar deles, não é verdade que a gente está fazendo ali para facilitar a vida deles, a nossa vida muda completamente, porque a gente está usando ferramenta. Ponto. Eu falo que eles são uma gangue, na verdade, que eles entram nas nossas casas, eles se fazem ali de muitas coisas e trazem um monte de coisa para a gente usar a ferramenta e mudar a nossa vida. Para mim, esse é o meu ponto de vista. E é engraçado assim também, como eles adoram receber processo, né? Eu corro muito processo na Bíblia. Às vezes ela tem a cama dela ali, que ela dorme no meu quarto, ela tem a cama dela, mas ela fica deitada do lado da minha cama. Eu boto só a mão assim, sabe? E eu pergunto para você, Tice, eu não sei se eu falei isso no Clube do Livro, gente, tá rolando o Clube do Livro que pode entrar até hoje, inclusive antes de começar o Clube do Livro, tá? Hoje é o último encontro e a Tice tá... Na verdade, será que eles estão recebendo o processo corporal ou eles estão processando a gente, o nosso corpo? Porque sempre é uma mão de via dupla. Tá? Eu percebo muitas das vezes que eu falo assim, ai, que legal, ele tá querendo receber processos, que tá o meu corpo assim derretendo. Eu falo assim, será que sou eu que tô processando ele ou ele tá me processando? E é muito gostoso. E não interessa saber, tá, gente? O mais legal é, uau, que contribuição que a gente tá sendo um pro outro aqui. Isso aconteceu agora há pouco, inclusive, que o Cookie estava deitado na minha cama e ele estava todo ali, uma bolinha ali. Eu falei, ai, gostoso da minha vida, não sei o que, fui dar um beijo nele, não sei o que, quando eu percebi, minha mão estava grudada nele. Eu falei, nossa, tá recebendo o processo, que delícia, não sei o que, não sei o que, tal. E de repente eu já estava na cama, eu falei assim, você tá me processando, né, Cookie? E ele só...
E ele, bobinha, achando que eu que preciso de processo, tá? Como pode brilhar. E gostam. Gostam porque, na verdade, é esse presentear e receber, Tice, que é o receber deles. Eles ficam tão tranquilos quando a gente recebe deles. É muito legal. É muito legal. E o mais legal é que até esses dias o Cadu saiu para correr com a Bibi e a mais feinha, né? E ele correu com ela ali uns quilômetros e perdeu a chave do carro, teve que voltar andando. Ela andou mais do que o que ela está habituada e chegou aqui muito cansada. Aí eu disse assim, ela estava muito cansada, eu disse, vou fazer MTV-SS nela. Quando eu botava a minha mão nela, que eu dizia MTV-SS, chamava o processo, aí vinha na minha cabeça, facelift energético. E eu chamei o MTV-SS umas 3 vezes e vinha facelift energético. Eu, linda, você quer receber? Boba ela não é. Queria deixar bem claro. Aí eu falei isso, ela... E os corpos sabem o que eles requerem. Às vezes a gente acha que a gente tem que correr MTV acesso, ou memória celular. Eu mesma corri no... O Cook estava com a córnea rasgada, até contei no Clube do Livro isso. Ele estava com a córnea rasgada. Daí o que a gente vai fazer? Corrigindo a visão. Eu sei tudo, eu sou maravilhosa, eu sei o que é melhor para ele. E tocar o telefone aqui. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, começou a tocar o telefone. Eu falei assim, nossa, vou fazer uma corrigindo a visão que tô arrasando aqui no processo. E eu colocava a mão, não no olho, inclusive, porque ele estava com a córnea rasgada ali, eu colocava aqui perto e ele falava, facelift. Eu falei, burra eu, né? Corrigindo a visão é um processo e o facelift tem 30, sei lá quantas energias. Eu falei, ok. Calei a boca. E é muito legal, né? Você perceber isso, você estar presente. Eu acredito assim que quando a gente faz a classe, a gente tem mais essa percepção, tipo, como a gente aprende várias coisas, a gente fica muito mais presente com eles, né? Ela falando ali, humana, aprende. Não só isso, e vou voltar de novo para o que a Bianca falou lá no começo. Também é botar a mão na massa, gente. Você não vai entrar na classe e sair falando que nem Branca de Neve e Cinderela com os animaizinhos, tá? Não é isso, é colocar a mão na massa, ficar presente, usar as ferramentas e vai ficando mais fácil. Essa também eu comecei a fazer em 2019, a classe. E hoje, a facilitadora que eu sou, primeiro que eu aprendi a maioria, na verdade, nas classes, não, com eles. Tá? As classes me deram as ferramentas e eles me mostram as ferramentas. Então, eu aprendo mais com eles, tá? Então, é importante fazer a classe, a gente libera um monte de coisa, tem um material ali, e usando todos os dias, e daí eles vão me mostrando, tá? Isso faz parte ali, é muito legal. Daí tem um livro também maravilhoso, mas não é que você vai sair, e vai chamar que nem a Branca de Neve, vai falar, vem, e vão vir alces. É fascina, né? Agora, experiência própria aqui, que a Cléo, inclusive, já colocou ali, que ela colocou mais um pouco mais cedo, que ela tá percebendo desde da criação dessas classes, que ela já tá percebendo mais os animais ou alguma coisa assim. Você tá no momento que você escolhe fazer essa classe, você está dizendo para o mundo, para os animais... a Bambina pedindo para abrir a janela ali para ela ir lá fora. Já vou, filha. Você está dizendo para o mundo dos animais, para o reino animal, que a partir de agora você vai ter ferramentas para se comunicar mais com eles. Então, você vai começar a escutar muito mais animais do vizinho, passarinhos que você não escutava antes. Você vai ter muito mais percepção. Você fala assim, nossa, eles estão muito mais altos. Não, você está recebendo mais deles, tá? E agora eles sabem que você tem mais ferramenta, que você está escolhendo conscientemente conversar com eles. E eles vão aparecer mais, sim, tá? E não é só gato e galinha, tá, gente? É qualquer tipo de animal. A Cléo falou aqui, hoje a Mel, cachorrinha da rua, olhou para mim e ficou pedindo para ir pro meu colo. Aí lembrei que a Mel falou para receber dos animais. A Melzinha, ela passou por uma cirurgia agora e eu tô conectada com ela todos os dias, para falar a verdade.
que ela tá passando ali, ela tá desintoxicando um monte de coisa da cirurgia também, Sim. tá? E vai passar por algumas coisas. E o mais importante, a gente não julgar. E aí que entram bem as ferramentas mesmo, porque qualquer ponto de vista que a gente tiver pode influenciar na maneira que ela tá no pós-operatório ali. Então, toda hora eu mando mensagem pra Rô perguntando como é que tá a Mel e a Rô. Olha lá. E a Bambina tá voltando aqui. Tá aqui, filha, pode ver. Para saber, porque a Rô é a tutora, a Rô é que tá mais perto ali, e a mãe da Rô também, que cuida bastante da Melzinha. É importante o nosso ponto de vista, porque senão a gente pode criar ali vítimas, animais vítimas. Ai, coitadinho, porque tá passando por isso. Você tá criando um coitadinho. E eles nem gostam disso, né? Odeiam ser coitados, mas eles vão fazer pela gente. Se Sim. esse é o nosso ponto de vista sobre eles, eles vão ser isso pra gente, porque eles gostam da gente, tá? Não só porque eles gostam da gente, mas porque eles mostram pra gente os nossos pontos de vista. Inclusive, eu tinha uma mania que eu ia sair e ficava com pena de deixar a Bibi sozinha. Aí, depois do clube, que tu trouxe essa clareza para mim, hoje eu já fico bem mais tranquila, sabe? Quando eu saio, eu já falo para ela, volto já e adeus, sabe? E realmente ficou muito mais leve para mim. E para E a ela. gente tem várias ferramentas que podem ser usadas, que a gente fala na classe. Gente, a classe são... Falar um pouquinho da classe. Vai ter a intro aí em Portugal. Aí, na classe de Conversando com os Animais, só presencial, tá, gente? Não vai ter online, tá? A classe não é híbrida, ela é diferente porque são energias diferentes de online e presencial. Então, aí em Portugal vai ser só presencial. Vai ter a introdução no dia 10 de outubro, à noite. A introdução, a gente dá uma intro ali. A introdução não faz parte da classe, tá? Se alguém quiser fazer a classe e introdução, também pode, mas não é obrigatória. Isso é importante de falar. E tem gente que vai querer só fazer a introdução ali, só para saber do que se trata. E também são 2 horas que a gente fala um pouco. Eu falo que é uma degustação de tudo que a classe pode trazer, né? Na classe, são 2 dias, que vai ser no sábado e domingo, dia 11 e 12 de outubro. A classe, a gente tem toda a parte teórica, que a gente fica um dia e meio falando ali do material, trazendo sobre os processos corporais, fazendo processos, olhando para as fotos dos nossos animais ali, fazendo exercício com a foto dos nossos animais. E na tarde do segundo dia, a gente vai para um zoológico fazer a parte prática de conversação mesmo com os animais. E a gente ainda vai ter um plus ali, na verdade, na parte teórica, que a Bibi vai estar junto com a gente, porque vai ser no espaço da Tice, que a gente pode usar ali para mostrar outras coisas durante a parte teórica também, tá? Então, isso aqui é legal também, porque na parte teórica eu posso mostrar ali processo corporal com a Bibi, se ela deixar, né, Bibi? E também tem um peixinho ali que também vai fazer parte ali, que são 2 mundos completamente diferentes do aquático, animais aquáticos são diferentes. E no zoológico que a gente vai, tem até pinguim, inclusive, que é 7 minutos ali do espaço da Tice, que vai ser em Gaia. E o que mais é possível, porque é legal de perceber diferentes animais, como eles comunicam, para você perceber que não é tudo igual. Para você sair também da decisão e da conclusão de que nem a Tice trouxe ali, você vai falar oi, e eles vão falar assim, ah, não, mano, eu quero minha comida a tal hora, e agora você vai sair para passear. Não é isso. É bem diferente disso. E é legal da gente perceber, principalmente animais aquáticos. Gente, é um mundo completamente... É uma comunicação completamente diferente. E daí a gente vai fazer a prática ali nesse segundo dia no zoológico. Então, e eu acho que essa classe está indo pela primeira vez na vida para Portugal. Eu acho que nunca teve essa classe antes em Portugal. Se não, pelo menos em português, nunca foi dada antes em Portugal, porque eu sou a única facilitadora de Conversando com os Animais em português, isso é certeza absoluta. Hoje eu sou a única e eu estou indo para Portugal para trazer essa classe para vocês, gente. Que E é um mais? privilégio, assim, ter você aqui. A gente sabe, assim, a puta facilitadora que você é. Incrível, né? Tipo, todo mundo sabe, o Brasil. Ah, peraí, deixa eu fazer o coraçãozinho. Ih, não tem. Ih, gente. Aqui, pronto. Eu tô bem ansiosa, as meninas também. A gente tá, assim, com o coração transbordando, esperando você. Vai ser incrível, assim.
Não só Ai, nós, gente. Portugal inteiro, né? Tipo assim, a Europa de uma maneira geral, porque eu acho que quando você vem trazer consciência, todo mundo ganha, né? Tipo, a Terra, essa, tudo contribui, né? E essa classe foi exatamente. Essa classe não, essa criação, na verdade, né? De todas essas classes, foi exatamente isso. Eu lembro direitinho, até comentei com vocês no Zoom, né? Que um dia eu virei e falei assim: Terra, aonde você me requer? No dia seguinte, a Ana falou assim: Sil, você estaria interessada em vir dar classes aqui em Portugal? Eu falei: porra, peça e receberás. Isso é conversando com as entidades, conversando com os animais, tá, gente? É fazer pergunta e se permitir sair de toda decisão e conclusão e deixar realmente a consciência te guiar, a terra te guiar, onde a minha energia é requerida. E daí vieram as meninas ali e falaram assim: porque a gente tá querendo te trazer para cá. Eu falei: cara, e ficou assim, fez vuf. Eu falei: caraca, o que mais é possível que não estou considerando? E vou passar o meu aniversário em Portugal, gente. Então, por favor, que venham comemorar meu aniversário comigo. O que mais é possível? Detalhe, viu, gente? A Silvia não é de sair de casa. Então, assim, é mesmo um privilégio. Não. Não sou mesmo, gente. Eu escuto chamados e realmente ficou tão leve na hora que as meninas me convidaram, e depois eu fui perceber que Bibi tem muito a patinha dela ali, a Abigail, a dona Abigail tem muito do que ela está percebendo de Portugal e de Europa, e a contribuição que eu posso ser aí para a terra mesmo, tá, gente? E para as pessoas que moram aí, e o quanto que liberar as entidades. O celular aqui, gente, desculpa. Quanto liberar as entidades, conversar com os espíritos da terra e conversar com os animais daí de Portugal e de toda a Europa, o que isso pode criar para vocês aí vivendo aí nessas terras? Tá? Inclusive tenho conversado bastante ali com as meninas por causa do fogo que está tendo, né? Até em Vila Real e tudo mais. E outro dia teve até uma mágica ali que a Ana me mandou notícia de lá. A gente fez uma mega contribuição para essa área e teve uma mágica que aconteceu. Então, assim, as ferramentas funcionam. Não a base de controle da gente querer salvar tudo e todos, mas de ser contribuição e conversar realmente com as moléculas de consciência de tudo, das chuvas, das nuvens, da terra, e se colocar como presente que a gente veio ser aqui para a terra. E os Oi! animais vieram lembrar a gente disso, né, meu amor? Né? Você quer falar alguma coisa para ele? Já tá falando, né? E se vocês estiverem dispostos agora a receber um pouquinho, só um pouquinho da Bambina, só baixa. Eu sei, tô falando para elas. Só baixa a barreira e pede para receber da Bambina. Faz uma pergunta para ela. Sem estar investido em nenhum resultado, uma pergunta qualquer. Qualquer um de vocês podem fazer. Não precisa colocar no chat, é para vocês isso. Pergunta para a Bambina o que ela pode contribuir com essa sua pergunta e seu pedido. E só baixa a barreira para receber disso. Ela veio aqui para processar vocês. Ela pediu. E eu só tô escutando. Ah, não. Tá bom, peraí. Eu vou pedir pra mostrar mais. Meu Deus, que lindo! É muito Meu amor. maravilhosa! Ah, é isso, meus amores. A gente começou a live com a Bambina e terminando com ela aqui. O que mais é possível que a gente não considerou? Que delícia, Sil, conversar com você. E com... Eu adorei! Gente, vai ter mais, viu? Vamos ter mais lives vindo aí. É legal quando vocês participam, vão fazendo suas perguntas aqui pra gente. Vai ficar gravada tanto no meu perfil como da Tice, tá? Então, assim, o que vocês quiserem saber das classes, mesmo não sendo em Portugal, tá, gente? O que vocês quiserem saber de todas essas classes, façam perguntas. A gente tem um grupo de toda a criação de Portugal, tá na minha bio. É só pedir para as meninas, entre em contato com a Tice, com a Cleo, com a Ana Lameira.
pede ali se vocês quiserem. E entra no grupo, faz pergunta, interage com a gente. Eu estou à disposição de vocês para vocês tirarem dúvidas das classes. As meninas estão aí são as minhas anfitriãs deliciosas. Gente, como posso ser mais sortuda? Podem perguntar para a Bibi também, a Bibi responde. Podem perguntar para a Bambina, para o Cookie, para a Belita, mesmo eles não indo. Não vão com o corpo, tá? Mas etericamente, energeticamente, eles vão estar lá com certeza comigo. Certeza. E também tem o teu Telegram, né, Sil? Que tem muita coisa lá também, que é incrível aquele Telegram, sim. Foi ele que abriu, assim, muita coisa para mim. E, gente, como a Tice falou ali, eu tenho no meu YouTube tem uma playlist de entidade, consciência e entidades, e tem duas playlists de animais, uma de degustações de animais e uma de nossos pets e o que mais é possível. Alguma coisa de animais, eu não lembro como é que chama. Mas é só entrar no meu YouTube, que também é Universo Zanata, como tá escrito aqui no meu Instagram. E lá tem as playlists, tem também de dinheiro, tem de corpo, tem um monte de playlist diferente ali. E maratonem, gente. E vocês podem saber um pouco mais das classes ali, lá no meu grupo de Telegram, que também tá na minha bio. Tem um monte de degustação de workshops de graça, tem um monte de coisa ali. Todos os dias eu faço mantra, tá? No grupo, ali com todo mundo. Se tu deixa esses gatos sozinhos quando viaja, eles me falam com quem eles querem ficar. Eles me trazem a informação e eu honro o pedido deles. Eles ficam sozinhos, mas a pessoa, no caso, a minha mãe e o meu pai vêm aqui 2 ou 3 vezes por dia cuidar deles, porque eles são mimados, tá, gente? Eu queria deixar bem claro que os meus gatos são mimadíssimos e eles são poderosérrimos, que criaram pessoas ali que gostam de mimar, que gostam de cuidar deles e que podem receber de toda a potência que eles são. O que mais é possível, gente? Foi incrível. Ai, beijo. Claro, a live vai cair, eu acho que é 1 hora, né? Não cai, não. Ai, não. Ai, então... Não cai. O que mais é possível. Ficamos mais de 10 horas aqui. É isso, meus amores. Eu acho que segunda-feira vai ter outra live. Já anotem aí. E o que mais é possível, gente. Obrigada pelo convite, Tice lindona. Bibi, sua linda. Tá aqui bem calçada. Olha lá. Oi, meu amor. Oi, gostosa. É outra mimada. Não tem maturidade, gente. É outra mimada, porque às vezes vem gente aqui, tipo assim, que eu tenho medo. Eu disse assim, gente, sinto muito, a casa é dela. Outro dia, sobre isso. Essa história que é muito engraçada. Outro dia veio um casal de amigos aqui e ela trouxe a filha, mas a filha já é grande, assim, tipo, acho que ela tem tipo uns 17, 18 anos. E ela tem pânico de cachorro. E eu não sabia que ela vinha. Eu convidei os pais e ela veio. E os pais sabiam que tinha a Bibi aqui. E a Bibi é um cachorro de 35 quilos. Pequenininha, discreta. Bem básica. Uhum. E quando essa menina... A Bibi, sempre que alguém bate aqui, ela late. E quando eles tocaram a campainha, que eu fui abrir a porta, a Bibi late. A menina... Quando eu vi a menina, eu tava aqui no pai dela. E eu disse... Não, olha, eu não vou... Tipo, trancar ela, nem esquece. Mas ok. A Letícia ficou aqui na sala com a Bibi um pouquinho, enquanto ela sentou assim, tipo, bem... O pai de um lado, a mãe do outro, ela ficou, tipo, bem... E a Bibi, ela tem mania de se meter embaixo das cadeiras da mesa. Aí passou, a Letícia foi pra lá, a Bibi ficou por aqui, tudo. Adivinha pra onde a Bibi foi? Pra debaixo da cadeira da menina. E ela não percebeu. Quando ela viu, a Bibi já tava lá, ó. Tipo assim, tô aqui e a menina, tipo, relaxou em relação... Foi tão engraçado, porque realmente ela relaxou e ela viu que, tipo, nada a ver, sabe? Assim, mas foi muito engraçado, porque a Bibi veio, se enfiou, assim, bem... Mas ela foi tão sutil, assim, tipo... Eu acho que ela pensou... Já que ela tem medo, vou aqui bem devagarinho, que é pra ela não me perder. E olha que gentileza, ela não fez estardalhaço, ela foi ali. Olha que coisa mais linda isso. O jeito que ela foi, sem muito provavelmente, porque, gente, medo é um implante de extrator, é algo ali que muito provavelmente não é nosso, tá? E que ela comprou, provavelmente, de
familiares ou amigos ou alguma coisa ali de que cachorro grande, não sei o que, não sei o que lá tal, que a gente fala muito sobre isso, inclusive tanto na classe de animais como de entidades. E olha que gentileza que ela foi ali sorrateira. E para mostrar ali que não precisa ter medo, que tá tudo bem. Eu Que achei ela mais é possível? nesse dia. Meu Deus, como tu é, né, mulher? É a coisa mais linda. Os animais são muito gentis. É o nosso ponto de vista que pode fazer deles um problema. É isso. O que mais é possível, meus amores? Gratidão, Tice lindona. Até a próxima. Até a Ai, próxima. gente. O que mais é possível? Beijo, beijo, beijo. Beijo. Até. Até Portugal. Tchau.